Bom, gente, boa tarde a todas e todos. A gente está começando aqui mais uma caravana virtual da cultura, né? Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o edital 2022 da modalidade incentivo fiscal. É um novo edital que está aí com as inscrições abertas e espero que esse treinamento seja proveitoso para todo mundo, que a gente traga aqui informações que possam ajudar vocês a montarem os seus projetos e apresentarem os seus projetos culturais. Bom, antes de começar propriamente a falar, né, do edital 2022, da modalidade incentivo, a gente vai começar a falar um pouquinho do que está por trás, né, desse edital, que é a legislação, que é a lei de incentivo, né? Logicamente, aqui a gente não está pedindo para ninguém se tornar especialista em legislação, nós mesmos que trabalhamos com isso sempre temos, né, que nos voltar, debruçar e consultar a legislação sempre que possível. Mas o interessante é conhecer, porque conhecendo um pouquinho a legislação, você acaba entendendo melhor o edital. Por que existe tal e tal vedação? Por que isso é proibido no edital? Por que isso é exigido? Todas essas questões ficam mais nítidas quando você conhece um pouquinho da legislação. E a lei que está por detrás desses editais de fomento é a Lei 11.010 de 2016. É uma lei recente, né? Ela veio modernizar a legislação antiga, que datava da década de 90, ela traz alguns dispositivos mais interessantes, né, mais modernos e mais adequados à realidade cultural dos dias de hoje, e toda lei, ela tem, obviamente, um decreto, né, a lei, grosso modo, a lei diz o que pode ser feito, e o decreto diz como aquilo pode ser feito. Então, o decreto que regulamenta, né, a lei 11.010 é o 16.514 também, de 2016. Então, é interessante, né, para quem tiver uma curiosidade, conhecer um pouquinho da legislação, vai ajudar vocês a entender melhor os editais, com certeza. Bom, e nessa legislação, você vai ver que o fomento é dividido em duas modalidades. A gente tem o Fundo Municipal de Cultura, que é um mecanismo de repasse direto do município para o projeto. O que acontece na prática, então? Você, empreendedor, você apresenta o seu projeto no edital do fundo, esse projeto é analisado por uma comissão que se chama Câmara de Fomento à Cultura do município de Belo Horizonte, né? Essa Câmara também foi criada pela Lei 11.010 e, dentre as várias competências que ela tem, uma dessas competências é a seleção, a análise e seleção das propostas que são apresentadas nos editais de fomento. Então, uma vez selecionado, o seu projeto, então, recebe o recurso diretamente do município. Então, repassa o recurso diretamente à conta do projeto e vocês já podem, né, iniciar as suas ações, aquelas ações que foram aprovadas no projeto que foi proposto. Então, no frigir dos ovos, o que significa essa questão do fundo? O fundo é o repasse direto mesmo. O seu projeto é apresentado, é aprovado, o município repassa o recurso para a conta do projeto e você já pode iniciar as ações. O incentivo fiscal, que é a modalidade do edital que a gente vai falar hoje, já tem um passo a mais aí, já tem um outro ponto que vocês têm que ficar atentos, porque ele não é um repasse direto, né, como o fundo. Ele é por meio de uma renúncia fiscal. Ou seja, o município renuncia parte de um tributo que ele arrecada em favor de projetos culturais. Como é que isso acontece na prática? O seu projeto também é apresentado, avaliado pela Câmara de Fomento. Após aprovado, ele recebe o certificado de enquadramento. Esse é o nome real do documento, né? Mas, para ser um pouco mais didático, é como se fosse uma carta de recomendação, onde você pode, com ela, ir ao mercado, buscar empresas que estejam interessadas em patrocinar o seu projeto. Essas empresas, então, elas irão repassar parte de um imposto que elas pagariam ao município, esse imposto é o ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou seja, qualquer empresa que seja prestadora de serviços e recolha tributos em Belo Horizonte pode ser uma empresa incentivadora.
Então, você vai atrás dessa empresa, a empresa pode, né, pode se interessar pelo seu projeto e, então, repassa, né, vai poder repassar parte desse ISS-500 para o seu projeto cultural. Tem uma regra, né, tem uma regra um pouco mais complexa, a gente trata disso junto aos aprovados na agenda de treinamento dos projetos aprovados, mas para vocês entenderem, em média, 20% do imposto devido pode ser repassado para um ou para mais de um projeto cultural por uma empresa, né? Para além dessa questão, né, desse benefício para a empresa, ou seja, ela vai estar ligando a sua marca a um projeto cultural de qualidade. Outro benefício é que ela já iria desembolsar esse recurso de qualquer maneira, ela iria pagar isso em forma de tributo municipal, mas uma parte ela vai estar investindo no seu projeto cultural. Bom, já está falando das modalidades, né? Vamos falar dos editais de cada uma dessas modalidades. O fundo é que tem um leque maior aí de projetos de editais. A gente tem o edital principal do fundo, né, que é o edital LINIC Multilinguagens, que ele abarca quase todas as linguagens culturais, né, as artes visuais, as artes cênicas, que é o teatro, a dança, o circo, a música, literatura, patrimônio. Todas essas linguagens estão presentes no edital multilinguagem. Vocês podem ter sentido falta aí do audiovisual. Ele não está no multilinguagens, vocês não atendem ao audiovisual? Não, a gente atende ao audiovisual, sim. Ele tem um edital específico, que é o BH nas telas. Ele é exclusivo para o setor do audiovisual. A gente tem 2 editais que têm umas características bem peculiares, né, bem particulares, né? O primeiro é o edital Zona Cultural Praça da Estação, que é um edital focado nesse território, né? Focado na Zona Cultural Praça da Estação, que é um território instituído por decreto, inclusive, e que abarca uma região um pouco maior, mas só para vocês situarem um pouquinho, está mais ou menos entre os viadutos Santa Teresa e viaduto da Contorno. Aquela região ali é a Zona Cultural Praça da Estação. E esse edital ele tem, né, por vocação, a programação cultural desse território. O Decentra, ele já tem uma outra característica, ele vai para as bordas da cidade, né? O nome é quase autoexplicativo, né? Ele quer descentralizar as atividades, as ações culturais, inclusive para onde vai o recurso. Então, ele tem esse foco mesmo nas bordas da cidade, em regiões mais periféricas mesmo do município de Belo Horizonte. Isso tudo está dentro do fundo, né? Já o incentivo fiscal tem um edital único, é esse que a gente vai falar hoje dele, que abarca todas as linguagens. Aí são todas aquelas do multilinguagens mais o audiovisual. Todas as linguagens artísticas estão abarcadas dentro do edital LINIC, né, que a gente fala, né, Lei Municipal de Incentivo à Cultura 2022, da modalidade incentivo fiscal. Bom, já entrando, né, mais especificamente nesse edital, ele foi lançado dia 20 de setembro, agora, né, e as inscrições começaram logo na sequência, no dia 21 de setembro, e vão terminar dia 17 de outubro de 2022, às 17 horas. É bom salientar isso, né, frisar essa questão. O término das inscrições é do dia 17 às 17 horas. Isso tem toda uma questão técnica, né, porque a nossa equipe de TI, né, de informática, ela fica monitorando esse site, principalmente no último dia, porque realmente é o dia onde tem um maior fluxo de informações, né, onde as pessoas estão finalizando, algumas iniciando as suas inscrições, então precisa de um monitoramento bastante, né, minuto a minuto ali, e né, a equipe ela tem um horário de trabalho, então precisaria terminar às 17 horas. Bom, vamos começar a falar de destaques dessa edição. Vamos lá. O primeiro destaque né, até a Joana, antes da gente começar essa caravana, ela já falou, né, é um aumento significativo do orçamento global desse edital. O edital 2021, né, a edição 2021 foi 14 milhões, e para essa edição a gente tem 18 milhões
em recursos para serem distribuídos aos projetos. Então, é um aumento, né, de cerca de 30% em relação ao edital anterior, um aumento bastante significativo. E esse recurso está dividido em como? Bruno, você falou que isso vai para todas as linguagens. Quais linguagens são essas? Está nesse slide aí, que tá na tela agora, né? São todos os setores, todas as linguagens que são abarcadas pelo edital 2022 do incentivo fiscal. As artes visuais e o design, o audiovisual, o circo, dança, literatura, a música, patrimônio, teatro, e esse último aí, gente, o 9, ele é multissetorial, a gente fala dele daqui a pouquinho. Antes, eu vou só chamar a atenção de vocês, né, que a gente tem, além dos setores, a gente tem alguns subsetores, vocês perceberam aí por essa lâmina, né? Dentro do audiovisual, a gente tem o subsetor da cultura digital, que são a cultura dos games mesmo, né? E dentro do patrimônio, aí já é um número maior de subsetores, né? São as culturas populares tradicionais, as culturas populares urbanas, gastronomia e cultura alimentar, moda e vestuário, memória, arquivo e museus. É sempre bom salientar que esses subsetores, né, se o seu projeto ele for inscrito em um desses subsetores, o seu projeto ele tem que ter a temática atrelada ao setor principal. Não entendi. O que você quer dizer com isso? Um exemplo. Um projeto de gastronomia e cultura alimentar tem que ser no viés de patrimônio, tem que ter uma questão de patrimônio cultural dentro desse projeto. Mesmo, posso dizer, da moda e vestuário, né? É um projeto de moda e vestuário no viés de patrimônio. Os outros subsetores já são intrinsecamente ligados ao patrimônio mesmo, as culturas populares, urbanas e tradicionais, e o setor de memória, arquivos e museus. Bom, vamos falar agora do multissetorial. Multissetorial é como se, na verdade, é o reconhecimento da Secretaria que existem projetos que atravessam várias linguagens, né? São projetos que têm uma intersetorialidade intrínseca ali. Então, para isso, os projetos têm que ter um lugar para eles. A gente tem que começar a entender que na dinâmica cultural existe isso de forma recorrente. Para quem já foi em alguma caravana presencial ou já viu algum vídeo de uma caravana virtual, né? Nossa, está usando o mesmo exemplo, mas eu acho um bom exemplo, um exemplo didático. O hip hop, por exemplo. Hip hop, ele tem uma questão muito forte ligada à música, mas ele também tem uma questão bastante proeminente ligada ao grafite, às artes visuais. A gente não pode esquecer que também ele tem a dança também como um setor bastante forte no hip hop. Então, projetos de hip hop tendem a ser projetos multissetoriais. E, né, você pode indicar como um setor multissetorial o seu projeto de hip hop, por exemplo. Mas, nesse caso, aí você vai ter que indicar um setor afim principal. Nesse exemplo que a gente está lidando com ele, do hip hop, não, vou apresentar um projeto do hip hop, mas essa proposta específica, ela tem uma pegada mais forte na dança. Então, é onde você vai indicar o setor afim principal. Então, todos os projetos que são inscritos nesse setor multissetorial, eles obrigatoriamente têm que indicar um setor afim principal. Mas por quê? Essa lâmina já explica o porquê. Aqueles 18 milhões que a gente falou deles há umas lâminas ali atrás, eles estão divididos em fatias. É um grande bolo que é fatiado, e fatiado por setor artístico-cultural. As artes visuais têm 8% desses 18 milhões, o audiovisual já 17%, circo 4%, dança 6%, literatura e leitura 9%, música uma fatia um pouco maior, 28%, patrimônio 12% e teatro 16%. Vejam que não tem aí uma fatia para multissetorial. Mas por que vocês estão pedindo isso? É justamente para a gente ter uma temporalidade aí de dados, né? A gente vem pedindo isso desde o biênio 2018-2019, para a gente gerar um banco de dados e ter informações suficientes para poder propor um percentual para projetos multissetoriais. Mas enquanto não existe,
vocês têm que indicar o setor principal, porque nesse exemplo do hip hop que eu dei, se indicou a dança, ele vai estar dentro desse setor de dança e disputando esses 6% dos recursos do edital como um todo. E de onde vem, Bruno, esses percentuais? Vocês entendem isso dentro da própria secretaria e estipulam como é que isso funciona? Bom, isso é uma questão conjunta com a sociedade. A gente tem, falei no início ali da caravana, que a gente tem a Câmara de Fomento, né, que é a Câmara que faz a análise dos projetos. Essa Câmara, ela é paritária, ela é composta por membros tanto do poder público quanto da sociedade civil, representando os setores, né, e eles entram na Câmara de Fomento por meio de uma eleição, e a gente tem um outro conselho também bastante importante, que é o COMUC, que é o Conselho Municipal de Cultura. Ele tem a sua dinâmica de formação muito parecida. São membros do poder público e também membros da sociedade civil, representando não só as linguagens, como também as regionais da cidade. E esse conselho tem como competência principal auxiliar o poder público, auxiliar a Secretaria Municipal de Cultura na construção de políticas públicas que sejam mais eficientes, tanto para os setores, tanto para a cidade, tanto para as regionais que compõem essa cidade. Então, essa definição dos percentuais vem por meio do Plano Bianual de Financiamento à Cultura, que é aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura, pelo COMUC. Bom, voltando aí nos destaques, a gente tem mais um destaque aqui nessa edição de 2022, que é o aumento dos limites de financiamento, né? O aumento dos tetos dos projetos, dos tetos possíveis, né, dos projetos. Isso foi em todas as categorias do edital. A média de aumento foi de 10%. Ainda não é um aumento tão grande, mas é um aumento significativo e bastante importante para viabilizar ações culturais. O teto mínimo agora, ele é de R$45 mil, né? Então, vocês vão ver aqui nas próximas lâminas que a gente tem diversas categorias, mas nenhuma delas tem um orçamento, né, um limite de financiamento, um teto menor do que R$45 mil, e o teto máximo passa a ser agora R$165 mil. Não é um aumento bastante importante, e eu acho que é importante também porque é uma demanda bastante grande da cidade, né, dos agentes culturais, esse reajuste da tabela de categorias. Bom, não vou falar tanto aqui sobre cada uma das categorias, né, mas é só para vocês entenderem quais são as categorias possíveis dentro do edital 2022 do incentivo fiscal. Dentro da faixa ali, né, dos 165 mil de teto, a gente tem a manutenção ou programação, né, de espaços culturais, aí pode ser espaços culturais mesmo, né, grupos culturais, ou museus, bibliotecas, enfim. A gente também tem a possibilidade de festivais ou festejos nessa faixa de R$165 mil, conservação ou manutenção ou uma restauração de bens móveis ou imóveis, e a finalização de longa-metragem acima de 52 minutos, já mais voltado aí para o audiovisual. A gente teve um aumento mais significativo, né, um aumento maior nessa categoria 5 da produção e montagem de exposições, espetáculos, shows e congêneres. Houve também uma racionalização dessa tabela de categorias, né, esse quadro de categorias em editais anteriores era um pouco maior, na verdade, e a gente condensou, simplificou, racionalizou um pouquinho essas categorias, né, esse quadro de categorias, e aumentamos esses tetos. Produção de curta-metragem, né, de curta ou média-metragem, R$110 mil, assim como produção de álbum musical, EP ou single, aí você tem a opção de realização de show, ou então você pode produzir videoclipes, também teto de R$110 mil, circulação de exposições, espetáculos, shows ou
qualquer tipo de congênere, também 110 mil. Começamos aí com a faixa dos 100 mil, teto de 100 mil, que são aquelas atividades de formação, oficinas, congressos, workshops. A gente também tem programas de rádio ou TV, e agora também contemplando podcasts, né? Isso teve já vinha aumentando, né? Mas acho que teve um boom, assim, uma maior aceitação da população como um todo por conta da pandemia, né? E a gente está abarcando também essa possibilidade de podcasts em quaisquer formatos, inclusive na própria web. Na faixa de 90 mil, a gente tem aquisição, manutenção, né, de acervo ou material permanente, desenvolvimento de plataforma multimídia, site ou banco de dados. Também 90 mil, desenvolvimento aí já mais na parte das culturas, da cultura digital, né, desenvolvimento, produção ou manutenção de aplicativos ou jogos, né. Aí já edição ou publicação de livros, revistas ou periódicos no geral, 90 mil também. Concurso edital ou premiação nessa mesma faixa. Agora, aquela faixa de o teto menor, né, a gente tem as bolsas de estudo, pesquisa ou residência, criação dramatúrgica ou literária, então de roteiro, né, e aqueles projetos que têm um caráter mais experimental, mais de inovação, não se enquadram nas outras categorias acima, a gente também tem essa possibilidade de você pleitear recursos para um projeto mais experimental, com um caráter mais inovador. Bom, mudanças nos impedimentos do edital, né? A gente tinha um entendimento, né? Havia um entendimento anterior, muito baseado. Não vou entrar aqui numa tecnicidade, numa questão mais jurídica, vou tentar ser o mais didático possível, mas existia um entendimento que esses editais eles tinham que se enquadrar em algumas vedações e restrições que existiam no artigo 42 da Lei Orgânica do Município. E, por isso, eram vedados, né? O que é vedado? Eram proibidos de serem empreendedores, prefeito, vice-prefeito, vereadores, ocupantes de cargo em comissão no município, servidores municipais e também empregados públicos. Mas, além disso, além de todas essas figuras, também eram vedados aqueles ligados a essas pessoas por matrimônio ou parentesco, e esse parentesco até segundo grau. Então, não era uma vedação só para um indivíduo que estava ali no poder público. Também isso emanava, nessa proibição, também era repassada aos parentes de segundo grau, ou então aos cônjuges, né? Houve um esforço da secretária municipal de cultura e também da nossa diretora de fomento, no sentido de, junto aos órgãos de controle, entender melhor essa questão e talvez entender que poderia ser modificada. E, na realidade, se mantém todas as vedações, né, de prefeito, vice-prefeito, vereadores, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, servidores, empregados públicos, mas aqueles parentes, né, ou os cônjuges, né, aqueles ligados por matrimônio, ou então por parentesco, já não são mais vedados. Essa vedação ela fica exclusiva aos parentes e cônjuges de servidores, né, e de ocupantes de cargo em comissão ligados à Secretaria Municipal de Cultura, que, né, obviamente, é quem operacionaliza esse edital. Então, ficou uma restrição um pouco mais racional e mais dentro de uma lógica de quem operacionaliza esse edital, no frigir dos ovos. Tudo que eu falei significa o quê? Que mais empreendedores vão poder participar desse edital em relação às edições anteriores. Bom, já que a gente está falando de quem pode participar, né, vamos destrinchar um pouquinho melhor isso aí. Quem pode se inscrever? Esse é o edital mais democrático de todos do fomento. São todas as pessoas físicas maiores de 18 anos, todas as pessoas físicas maiores de 18 anos, todas as pessoas jurídicas, e aí pode ser com ou sem fins lucrativos, e dentro das pessoas jurídicas com fins lucrativos, MEI também é aceito. Então, o leque é geral, né?
Só para vocês terem uma ideia, existe uma diferença para o fundo. O fundo não é tão geral assim. Por quê? Porque a 11010 assim determina. Por isso que é importante você conhecer um pouquinho da legislação. A 11010 determina que o fundo só pode ser operado por pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Então, as pessoas jurídicas com fins lucrativos, as empresas, né, e os MEI, eles não podem se inscrever no fundo. Mas aqui no edital que a gente está falando hoje, do incentivo fiscal, tudo bem, não tem restrição. A única questão que deve ser observada é que esses proponentes, né, seja PJ ou seja pessoa física, deverão ser domiciliados ou sediados em Belo Horizonte e também comprovarem a sua atuação na área cultural mediante a comprovação, né, a apresentação de um currículo e de um dossiê de material comprobatório, que é o que a gente chama de clipping, né? É toda aquela informação que diz respeito à sua experiência anterior à apresentação dessa proposta, desse projeto. Então, a gente falou quem pode se inscrever. Licença que eu vou só tomar uma água, gente. Bom, falamos quem pode se inscrever agora, como que a gente se inscreve no edital. A gente tem dois links aí, dois sites básicos, que é bom vocês anotarem aí. Que o primeiro é o pbh.gov.br/LMC/IF2022, então repetindo, né? pbh.gov.br/LMIC/IF2022. Você vai encontrar todas as informações relacionadas a esse edital. Então, o edital e anexos, o formulário de inscrição, o manual de inscrições, a gente vai colocar ainda essa semana, né? Ainda hoje, na verdade, perguntas e respostas e também o canal de dúvidas e atendimento. Mas se você não encontrar ali, sua dúvida não está respondida nas nossas perguntas e respostas, você pode mandar para a gente por meio do canal de dúvidas e atendimento e a gente vai estar respondendo para vocês. Além disso, você vai ter o link de inscrições. Clicando nesse link, você é redirecionado para o nosso outro site-chave, né? Que é o www.mapaculturalbh.pbh.gov.br, que é onde você vai, se não tiver, fazer o seu cadastro de agente individual, né, de agente cultural. Para quem não conhece, né, eu vou explicar um pouquinho o que é o mapa cultural. O mapa cultural ele tem essa função mesmo, de mapear os agentes e mapear a atividade cultural de uma cidade. Não é exclusivo aqui de BH. Existem outros mapas culturais. Isso foi uma iniciativa do extinto Ministério da Cultura, se não me engano, em parceria com uma empresa privada, onde surgiu o primeiro mapa cultural. Isso, como é uma plataforma em código aberto, isso foi se espalhando por outras cidades até chegar em Belo Horizonte, e o objetivo dele é esse mesmo, é fazer um mapeamento, é fazer um georreferenciamento dos agentes culturais na cidade. Se vocês, né, tiverem curiosidade ou ainda não tiverem conhecido o mapa, você pode clicar lá em agentes culturais, você pode tanto listar esses agentes, né, em formato de lista mesmo, dos nomes, ou então localizá-los dentro da cidade, localizá-los dentro da regional, dentro de um território específico, você consegue ver todos os agentes culturais. E a dinâmica dele é meio como uma rede social mesmo, é muito simples o cadastro, muito semelhante a uma rede social, e tem esse caráter mesmo de interconexões, né? Você pode não só se inscrever nos editais, como também pode divulgar o seu trabalho por meio do seu perfil, né? Quando você se cadastra, você tem um perfil lá que fala um pouco de você, você pode colocar vídeos, você pode colocar links, enfim, a cidade pode conhecer um pouquinho mais do seu trabalho por meio do mapa cultural. Bom, esse parênteses explicado, mapa cultural, o que você pode fazer lá? Você pode se inscrever, se você não estiver já inscrito, preencher a ficha de inscrição online e enviar todos os arquivos, né? Formulário, dossiê comprobatório, todos os anexos relacionados ao seu projeto. Importante, a gente falou agora há pouco das categorias, né? O anexo 1 do edital, ele fala de todos os documentos complementares à categoria que você escolheu. Então, se eu escolhi lá finalização de longa-metragem no anexo 1, você vai ver quais são os documentos que você deve enviar
junto à sua proposta para que a Câmara entenda melhor o seu projeto cultural, né? São aqueles documentos que são necessários para um melhor entendimento da proposta. Peraí, Bruno, você falou ficha de inscrição online, formulário, não estou entendendo. Tem dois formulários? Como é que é isso aí? Bom, a gente tem um formulário dentro do mapa, que a gente chama de ficha de inscrição online, você vai colocar alguns dados ali, né? Dados relacionados ao projeto e também a você, empreendedor, fazer o upload de diversos arquivos, né? E esse formulário que eu estou falando é o formulário de inscrição que você consegue lá no pbh.org.br/LMC/IF2022. A gente ainda tem uma limitação dentro do mapa de campos com diversos caracteres, né? Campos maiores, onde você vai poder estar descrevendo o seu projeto, onde você vai poder falar um pouco mais sobre os objetivos do seu projeto, justificar, colocar um cronograma de execução, colocar toda a equipe, né? Indicando cada indivíduo daquela equipe. Isso não é possível ainda no mapa cultural. A gente vem trabalhando, né, para que o mapa cultural seja um formulário único, mas existe ainda um formulário onde você vai falar especificamente da sua proposta. E aí você vai anexá-lo a essa ficha de inscrição online. Regrinhas básicas aqui desse edital. Cada proponente pode escrever um projeto apenas. Nossa, mas por que isso? Por que só um projeto? Porque o decreto 16.514 assim determina. Então, existe toda uma legislação que diz que somente cada proponente pode escrever somente um projeto. É importante destacar aqui que essa questão de mesmo proponente é um pouco mais expandida nos editais de fomento, né? Então, eu, Bruno, né, obviamente, se eu, Bruno, pudesse apresentar projetos, se apresentasse mais de um, já entrei nessa vedação, né? Só um vai ser considerado porque eu só posso apresentar um projeto. Mas pessoas que sejam sócias ou coligadas de alguma forma a mim, elas também podem ser confundidas comigo enquanto mesmo proponente. Porque, olha só, são consideradas mesmo proponente as pessoas físicas que sejam sócias ou coligadas, que apresentem projetos culturais cujo objeto seja executado por um mesmo grupo ou a maioria dos seus membros. Mas por que isso existe nos editais, Bruno? Bom, não sei se vocês lembram, a gente falou do COMUC, Conselho Municipal de Cultura. Ele auxilia a secretaria, auxilia a prefeitura na construção de políticas públicas dentro do setor cultural. E há alguns anos, né, os membros do COMUC, eles identificaram, poxa, estamos vendo que, de certa forma, existe uma recorrência de empreendedores, né, sendo aprovados, de proponentes sendo aprovados. Existe uma concentração de recursos nas mãos de mesmas pessoas ou de mesmos grupos que estão atendendo aos mesmos interesses. Então, é desejável, e vocês, enquanto órgão gestor de cultura, secretaria, tem que ter mecanismos dentro dos editais para evitar essa concentração de recursos. A gente tem alguns critérios e a gente tem também essa restrição. Então, por exemplo, né, eu dei o exemplo de eu, Bruno, apresentando 2 projetos. Muito nítido isso. Mas se eu, Bruno, tiver uma banda, então eu sou vocalista, tem uma outra pessoa que é o guitarrista, uma terceira pessoa o baixista e o outro o baterista. Se cada um apresentar como proponente um projeto, e quando a Câmara estiver analisando, ver que, na verdade, a equipe é a mesma, só está girando ali, trocando os proponentes, e, na verdade, a temática ou quem vai ser beneficiado vai ser o mesmo grupo, isso também se enquadra como o mesmo proponente e é vedado. O que acontece, então, se enquadra nessa vedação? Somente o último projeto inscrito por esse proponente vai ser considerado. Os outros vão ser desconsiderados. Mas também tem essa questão de 2 projetos, pode estar relacionada a, poxa, estou fazendo aqui a minha inscrição, conferi, achei que está tudo ok, cliquei em enviar, mas depois de um tempo eu lembrei, puxa vida, se eu tivesse colocado esse documento, ou se eu tivesse complementado um pouco melhor ali a minha justificativa, esse projeto ia ficar a proposta ia ficar bem mais nítida e eu acho que seria mais interessante. Não tem problema nenhum.
Quando você clica em enviar, você fecha aquela inscrição, você não consegue mais editá-la. Mas você pode criar uma nova inscrição, tudo bem, aquela anterior vai ser desconsiderada, essa última é considerada como uma inscrição válida. Bom, né, a gente está falando aí de desconcentração, né, de mecanismos para desconcentrar, a gente tem um outro mecanismo de desconcentração que vem também por meio da Lei 11.010, por meio da legislação, que é essa garantia de, no mínimo, 3% dos recursos para cada regional. Então, né, a gente tem aí Regional Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova, há garantia, não só nesse, como em todos os editais de fomento, que no mínimo 3% dos recursos vá para uma dessas, né, para todas essas regionais. Pode parecer pouco, mas já foi bem menor do que isso, né? Por um passado aí talvez não tão distante, né? Antes mesmo da 11.010, né? Alguns editais anteriores, né? Que era uma legislação da década de 90, a gente tinha regionais, e é fácil falar sobre elas, Barreiro, Norte, Venda Nova, que não tinham nem 1% dos recursos, não tinham nenhum projeto aprovado, às vezes não tinham nenhum projeto inscrito. Acho que a importância da caravana também vem nesse sentido, né? De tentar democratizar um pouco mais a informação para que todos os agentes culturais de todas as regionais e territórios da cidade identifiquem os editais como um lugar para pleitear recursos, um lugar onde ele deve estar frequentando. A gente, né, depois dessa iniciativa da caravana, acho que são raros os editais onde a gente não tem propositura de todos os territórios, né, esses últimos editais, todos os... Para quem não sabe, estou falando aqui, né, como se vocês vivessem lá na prefeitura junto com a gente. A cidade, né, ela é dividida nessas regionais aí, que vocês estão vendo, né? Barreiro, Centro-Sul, Leste. Mas cada uma dessas regionais também é dividida em territórios, com características que são um tanto semelhantes, né, que aglutinam esses bairros dentro desses territórios. Por isso a gente fala Centro-Sul, a Centro-Sul são várias, porque a Centro-Sul tem a CS1, CS2, que são os bairros, né, de maior IDH, que são bairros de cidadãos com poder aquisitivo maior, mas a gente tem também dentro da Centro-Sul a CS5, CS3, que são territórios, né, nos aglomerados da cidade, que são mais de vulnerabilidade social. Então, entender também que dentro das regionais existem particularidades, né? Então, essa foi a ideia de dividir a cidade em territórios. A gente, com a caravana, a gente tem, felizmente, tido propostas de todos os territórios. Mas esse slide aí é para mostrar para vocês que tem essa garantia, né? A garantia de que pelo menos 3% dos recursos vá para cada uma dessas regionais. Bom, além, né, dessa garantia, a gente tem alguns critérios também. Então, vamos falar de todos os critérios. Aqui vocês estão vendo uma visão mais aglutinada desses critérios, né? A gente tem um bloco de critérios aí que a gente chama de consistência do projeto, que diz respeito a isso mesmo, o quão bem apresentado aquele projeto, se está nítido quais são os objetivos daquele projeto, toda a justificativa, todas as questões envolvidas com a apresentação daquela proposta estão na consistência do projeto. A execuibilidade, você apresentou, né, todo o seu projeto, a gente costuma brincar que o projeto é quase como se fosse uma história que você, a princípio, conhece, e você está contando essa história para pessoas que não a conhecem, que são os membros, né, os pareceristas da Câmara de Fomento. Então, quanto mais bem contada essa história for, melhor é, e melhor vai ser entendida, e, obviamente, né, a nota vai refletir esse melhor entendimento. Mas existe também a questão da execuibilidade. Tudo isso que você está dizendo é possível com o orçamento que você está propondo, com a equipe que você está colocando no seu projeto, todas essas questões que dizem respeito a como você vai fazer o projeto estão ali na execuibilidade, vale 35 pontos.
Acessibilidade e democratização são propostas de acessibilidade e propostas de democratização. A gente vai falar um pouquinho mais detidamente sobre elas daqui a pouco, então eu vou passar um pouco, vou passar por elas e a gente retoma daqui a pouquinho. Impacto cultural e efeitos multiplicadores é como é que isso reverbera para a cidade mesmo, né? Questões de formação, questões de capacitação, questões relacionadas ao retorno desse projeto para a cidade, né, o retorno social desse projeto, todas as perspectivas de perpetuação dessa atividade, tudo isso está dentro do impacto cultural. Bom, mas como já falaram com a gente em outras caravanas, né, mas dá para esmiuçar um pouquinho melhor, a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor esses critérios aqui. Então, lá na consistência, a gente tem a exemplaridade, e aí está dizendo da proposta mesmo, né? Dessas características, talvez até um pouco subjetivas da proposta, de conceito, de conteúdo, de retorno para a cidade, né? Ou de preenchimento de alguma lacuna em um setor específico, né, da atividade cultural, tudo isso está dentro da exemplaridade, né, dessa proposta. A apresentação do projeto aí é mesmo. Como bem que você descreve aquele projeto, você elenca os objetivos daqui, então, tudo muito nítido, o que vai ser feito naquele projeto, até mesmo para facilitar lá na frente a prestação de contas desse projeto. E todos os anexos, né, que estão envolvidos nesse projeto, tanto aqueles, né, que são complementares à sua proposta, tanto aqueles que são anexos complementares à categoria que você está inscrita, ou você está inscrito, né, todos esses documentos vão estar lá no anexo 1, né, cada categoria está elencada lá os documentos que são necessários você apresentar para explicitar melhor a sua proposta. Então, tudo isso aí, né, que a gente falou, a consistência do projeto, 10 para apresentabilidade, 10 para apresentação do projeto, 3 para anexos e informações complementares, um total desse critériozão aí de 23 pontos. Execuibilidade, né, como é que você... Tudo que... Tem os insumos necessários desse projeto aí para que ele se viabilize. Então, currículos e ficha técnica. É óbvio que uma proposta tem que ter profissionais aptos a executarem aquela proposta. Orçamento, né? Se a planilha financeira que você está indicando, todas aquelas rubricas ali são muito bem dimensionadas, né? Rubrica, o que é rubrica? Né? Rubrica é cada item de custo, né? Tudo que você vai gastar com o projeto, o cachê de um artista, o aluguel de um equipamento. Então, se tudo isso está muito bem dimensionado e, principalmente, se faz um espelho, né, daquela proposta. Você contou uma história aqui na apresentação do projeto, a planilha é um espelho dessa proposta. Eu estou conseguindo ver tudo isso que foi contado aqui em termos de contratações ou de aquisições de equipamentos e por aí vai. Cronograma de execução, para entender um pouco, né, dos tempos, dos prazos, até mesmo para a Câmara conseguir entender se quem está propondo está entendendo os tempos e prazos necessários para executar toda aquela proposta, se não está elástico demais aquele prazo, se não está curto demais, se todas as etapas necessárias estão descritas ali e pensadas e mensuradas de forma adequada. E talvez, né, assim, uma questão importantíssima, né, como que isso vai chegar para a cidade? Como é que você vai comunicar isso? Obviamente você tem uma atividade, você tem um público-alvo, como é que você vai fazer essa conexão dos dois? Como é que você vai comunicar a esse público-alvo que você tem uma atividade específica, ou um produto específico? Como você vai chegar à cidade e chegar no seu público-alvo? Então, um plano de comunicação e divulgação do seu projeto. Então, 15 pontos para currículo, 10 para orçamento, 5 cronograma, 5 para plano de comunicação, totalizando 35 pontos da execuibilidade. Acessibilidade e democratização são as propostas de acessibilidade, propostas de democratização do acesso. Nos próximos slides a gente já vai destrinchar isso um pouco melhor.
Nós estamos voltando, né? Vale 20 pontos para cada uma dessas propostas. Impacto cultural e efeitos multiplicadores, né? Como é que o seu projeto vai espalhar aí para a cidade, impactar a cidade de alguma maneira. Então, né, características de formação de público que existe no seu projeto, ou características de capacitação técnica ou ações formativas que tem dentro do seu projeto, aí pode englobar tanto o público atingido quanto a própria equipe daquele projeto. Desconcentração de recursos e descentralização das ações já é um critério bastante objetivo. No próprio edital você vai ver até uma memória de cálculo ali, e é baseado numa equação muito simples. Desconcentração de recursos, a gente quer que esse recurso vá para todas as regionais, né? A gente viu lá, no mínimo 3% para cada uma das regionais. Então, né, já se tem um estudo das regionais e territórios, principalmente territórios dessas regionais, onde, historicamente, há um índice de aprovação bastante menor do que outros territórios. Então, esses territórios com índice menor de aprovação têm uma pontuação maior e os territórios com maior aprovação têm uma pontuação menor. E isso se olha, então, para o território de residência de quem está propondo, de quem está capitaneando aquela proposta, né? O proponente que vai virar o empreendedor daquele projeto cultural. A descentralização das ações tem essa mesma lógica. Territórios com menor oferta de ações, maior pontuação. Territórios com menor oferta, maior pontuação. Territórios com maior oferta, menor pontuação. Isso olha para onde vai acontecer o projeto. Então, ele pode acontecer, né, nas diversas regionais da cidade, e isso vai ser pontuado de acordo com uma tabela que existe no artigo 34 do edital. Fortalecimento cultural e economia da cultura é a questão envolvida mesmo nessa economia criativa. Como esse projeto tem potencial de ativar diversos agentes culturais, de movimentar esse setor da economia criativa de Belo Horizonte e, principalmente, né, essa capacidade também de se viabilizar no mercado, né, se viabilizar por meio de empresas patrocinadoras. Protagonismo, a gente tem uma mudança aqui também em relação a editais anteriores, né, para quem já conhece os editais de fomento, a gente tinha uma lógica de pontuação de protagonismo para empreendedor, para equipe, isso era separado. Agora o protagonismo ele tem um olhar mais global. São 5 pontos, mas divididos em todas essas questões relacionadas a empreendedor, a equipe, a agentes que vão ser ativados, a temática, tudo isso está dentro do protagonismo. E, obviamente, protagonismo de indivíduos que historicamente estavam, né, com menor atendimento dentro desses mecanismos de fomento. Retorno social é o que esse projeto está dando para a cidade, né, em troca de todo esse fomento, né? Então, o benefício que isso vai ter para a cidade como um todo, ou para determinada região da cidade, é esse retorno para o público-alvo. E continuidade e permanência da ação, né, são questões relacionadas à capacidade desse projeto de se perpetuar para além da execução, conceitos de autossustentabilidade posterior, você, sei lá, tem a produção de um curta-metragem, as possibilidades de vida desse curta-metragem após a finalização, e por meio de festivais, e por aí vai, ou um espetáculo teatral, né, uma montagem, isso vai ter uma vida posterior, festivais que tem essa característica, né, de continuidade, tudo isso é mensurado aí, tudo isso e além é mensurado por meio desse subcritério aqui do impactos culturais e o Pacto Cultural e Efeitos Multiplicadores. Tem um total de 32 pontos aí, né, divididinhos dessa forma, nesses subcritérios. Bom, falei, né, que a gente ia falar um pouco mais, né, sobre acessibilidade, sobre democratização.
regras básicas aí da acessibilidade, né? São ações ou medidas desenvolvidas para promoção da inclusão de públicos tradicionalmente não contemplados em programas e atividades culturais, tais como pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida e também pessoas com alguma dificuldade na língua ou na linguagem. Resumindo, né, as ações para o público PCD. Cada projeto tem que ter pelo menos uma medida de acessibilidade cultural em conformidade com o objeto, né, com a proposta de programação. A gente sempre salienta isso, né? Essa medida de acessibilidade ela tem que estar atrelada ao objeto principal daquele projeto. Vou tentar dar um exemplo do contrário aqui, para ver se, né, vocês entendem melhor ou se me faço ser melhor entendido. O seu projeto é de uma montagem de um espetáculo teatral. É desejável, né, que a ação de acessibilidade, para ela ter uma melhor análise, ter uma melhor pontuação, que essa ação de acessibilidade esteja atrelada a esse objeto principal, a montagem de um espetáculo. Então, seja libras ao final dessa montagem, ou alguma questão de acessibilidade dentro do processo de montagem desse espetáculo, e não, né, no caso de ter uma sessão, uma sessão especial de estreia, e depois vai ter uma sessão de autógrafo, alguma coisa, e vai ter uma ação de acessibilidade ali. Não, está dentro especificamente do objeto principal, né? Sempre desejável que essa ação de acessibilidade esteja dentro do objeto principal e não em uma ação periférica dessa proposta. E, claro, né, aqui está a acessibilidade vai integrar plano de... Não, o plano de utilização de recursos, não, gente. As ações de acessibilidade deverão integrar a planilha financeira do projeto, né, e ser custeadas com recursos, obviamente, daquele projeto cultural. Então, não se esqueçam, né, de todas as ações têm que estar previstas na planilha financeira enviada com o projeto. Então, se eu tenho a minha ação de acessibilidade em intérprete de Libras, obviamente, necessário de ter uma rubrica, né, um item de custo ali para pagamento desse intérprete de Libras dentro da minha planilha financeira. A ausência deve ser justificada. Bom, não vai ter custo com isso, porque a gente tem profissionais dentro da equipe capacitados a serem intérpretes de Libras, conforme o currículo que a gente está apresentando aqui. Por isso, isso não vai ser necessário de ter um item de custo, uma rubrica específica para isso. Alguns exemplos aqui, né? A gente tem, né, dentro do artigo 15 do edital, a gente tem, né, vários exemplos, e é um rol exemplificativo, né? Não está fechado ali, mas tem que entender qual é o espírito da acessibilidade, a inclusão desse público PCD. Então, pode ser intérprete de Libras, audiodescrição, texto em braille, closed caption, enfim, várias possibilidades. Lembrete aqui importante, acessibilidade física, você deve ter algum cuidado quanto a isso. Cuidado ao utilizar espaços que já sejam acessíveis, né? A proposta é que deve gerar a acessibilidade. Vou ganhar zero? Não, obviamente não, o seu projeto, né, está previsto para um lugar que é acessível. Mas repare que a acessibilidade não é gerada pelo projeto. Você está escolhendo um local que já teve toda uma preparação ali, né, e a acessibilidade é do local. Essa proposta, né, é desejável e ela vai ser mais bem avaliada se for gerada pelo próprio projeto. Elas devem constar da planilha financeira, depois eu vou ver se eu edito isso aqui, coloco planilha financeira ali. Devem constar da planilha financeira do projeto e, como eu disse antes, né, a sua ausência ela deve ser justificada. E as medidas de acessibilidade devem constar, obviamente, né, os materiais de divulgação. Se você vai fazer uma ação de acessibilidade, você tem que comunicar com esse público que o seu projeto tem uma ação específica para ele. Bom, democratização do acesso, né, são todas aquelas medidas que promovem a universalização do acesso aos bens e serviços gerados pelo projeto. Você consegue mais informações disso no artigo 16 do edital, mas é esse conceito, você tem que entender o conceito de democratização. É como é que eu consigo ampliar o alcance do meu projeto o máximo possível.
né? Quais são as ações para que ele tenha o melhor e mais democrático alcance possível. Obviamente, né, tanto a secretaria quanto a Câmara de Fomento, né, que faz a análise, entende que tem projetos que têm uma característica mais intimista mesmo. E tudo bem, isso é característica do seu projeto. E às vezes o público atendido vai ser um público menor. Mas você pode ter alguma ação, alguma proposta, alguma estratégia de democratização que amplie o acesso. De repente, a ação que está acontecendo para um público mais reduzido ou mais intimista, ela pode ser gravada, se fizer sentido, obviamente, e disponibilizada posteriormente na internet. Eu tenho uma oficina, isso que é para poucas pessoas, eu posso disponibilizar posteriormente materiais dessa oficina com um alcance maior. Tudo isso, né, está dentro desse conceito. O interessante é entender o conceito, é como que eu posso expandir o alcance do meu projeto. Exemplos, né? No artigo 16, assim como no artigo 15 de acessibilidade, também existem no edital. Atividades em centros culturais, capacitação de agentes culturais, gratuidade ou oferta de ingresso a preços populares e qualquer outra medida que possa ser sugerida pelo proponente, que tem esse conceito, né, de ampliação do alcance. Licença que eu vou tomar água de novo, gente. Acabei de falar aqui, né, citei ali gratuidade ou oferta de ingressos a preços populares. Gratuidade, a gente coloca até grande aqui, para todo mundo entender, não há obrigação de gratuidade. Então, não é obrigatório que o seu projeto tenha um acesso gratuito. A gente sempre salienta que, não havendo, né, havendo cobrança de ingressos, que esses ingressos sejam a preços que possam promover a democratização do acesso, né? Não sejam a valores proibitivos para grande parte da população. Contrapartida. Umas regras básicas. Sempre tem perguntas relacionadas à contrapartida, a gente tenta o tempo todo desmistificar essa questão de contrapartida, porque não é tão complexo quanto parece. Todo projeto ele tem que prever uma proposta de contrapartida. Ela tem esse conceito mesmo de retorno social à população. Então, né, em última análise, né, é a população, a cidade de Belo Horizonte, são os contribuintes de Belo Horizonte que estão proporcionando a execução do projeto. O que esse projeto vai dar em troca para a cidade. E essas ações elas não podem ser custeadas não pode ser custeado pelo projeto. Então, são ações mesmo, né, pela equipe ou pelo próprio proponente, são custeadas, né, pela própria equipe ou pelo próprio proponente. E pode ser um serviço. Pode ser, se é uma banda, pode ser a realização de um show gratuito no centro cultural. Se o proponente ele domina um assunto com uma propriedade interessante, ele pode oferecer uma oficina sobre esse determinado assunto em algum espaço público, obviamente, né, não vai ter cachê para ele. Então, essa questão do que você vai retornar para a cidade, desse recurso que a cidade está proporcionando para que o projeto seja realizado. A secretaria ela pode propor alterações nessa contrapartida após aprovação. E ela não é critério de análise, mas ela tem que estar prevista, até mesmo para a Câmara conseguir detectar que essa contrapartida não está sendo realizada com recursos do projeto, está sendo realizada com recursos ou com mão de obra externa ao projeto. Há mais informações sobre a contrapartida no artigo 17 do edital. Aqui tem alguns exemplos, né? São exemplos mesmo, pode ser doação de produtos culturais, né? A SNC ou atividade ou entidades de ensino, bibliotecas, museus, desenvolvimento de atividades, né, nos equipamentos e centros culturais vinculados à Secretaria, à Fundação Municipal de Cultura, oferta de transporte gratuito ao público para as atividades do projeto. Às vezes, dependendo do público atingido, né, a gratuidade nem é o suficiente, né? Como estava falando, às vezes a gratuidade da atividade não é o suficiente, né? O público ele não tem condições de ir ao
ao local de apresentação. Então, a oferta de transporte gratuito pode ser uma ótima ação de contrapartida, mas pode ser também uma ótima ação de democratização. O importante só é salientar que, né, se transporte gratuito for uma ação de democratização, não pode ser também uma ação de contrapartida. Acessibilidade, democratização e contrapartida têm que ser propostas distintas umas das outras. Elas não podem ser as mesmas, né? Eu não posso ter uma ação desse exemplo, né? Transporte gratuito como ação de democratização e na contrapartida falar, eu vou fazer transporte gratuito, porque uma está sendo custeada pelo projeto. O transporte da democratização deve ser custeado pelo projeto. Já na contrapartida, não. Realização de atividades paralelas ao projeto, ensaios abertos, cursos, etc. Enfim, medidas que tenham esse caráter, né, de não serem custeadas pelo projeto de retorno para a cidade e elas vão ser apreciadas pela secretaria. Bom, não vão ser admitidos projetos que não possuam caráter cultural. Então, isso é um pouco óbvio, mas não vai ser admitido nenhum projeto que não tenha esse caráter artístico e ou cultural. Projetos que não se enquadrem em um dos setores artísticos culturais, né, que a gente viu lá no início da apresentação, e projetos que não se enquadrem em nenhuma das categorias que a gente viu também, aquele quadro de 18 categorias. Sempre importante, né, salientar, lembrar que o próprio proponente, né, ele deve ser o agente cultural cadastrado no mapa como responsável pela inscrição. Senão, o projeto pode ser e vai ser desclassificado, né? Então, como é que isso significa na prática? Eu, Bruno, estou apresentando um projeto e eu, Bruno, tenho que ter um agente cadastrado no mapa cultural e fazer a inscrição por meio desse agente. Eu não posso pedir um amigo meu. Fulano, eu sei que você tem um cadastro lá no mapa, será que tem como você inscrever um projeto no meu nome? Ele será desclassificado. Perdas de pontuação, isso é importante a gente ficar atento, né, para evitar perder pontos nesse projeto, nessa análise. Os arquivos, eles têm que ser em formato PDF. Se não forem, perda de 1 ponto. Isso é muito simples. Então, todos os arquivos transformados em PDF antes de serem enviados para o mapa cultural. Isso é muito importante e isso agiliza de uma forma gigantesca, vocês não fazem ideia, a análise da Câmara de Fomento. Eles trabalham com um programa, só um visualizador, isso é muito, muito importante. Então, por isso que a gente sempre pede formatos em formato PDF. Projetos que não respeitarem as regras e limites quanto ao dossiê ou clipping. A gente falou, né? Aquele dossiê de documentos comprobatórios da experiência, tanto da equipe, tanto do empreendedor, que está falando, né, das atividades, toda a experiência anterior dessas pessoas, tem algumas regrinhas. E as regras são as seguintes. O proponente não pode ter um clipping maior do que 10 páginas. O limite são 10 páginas. Integrantes da equipe principal já tem um limite menor, 2 páginas por integrante. Caso o projeto tenha algum histórico anterior, às vezes é um festival que já acontece há algum tempo, que você quer falar um pouco mais sobre as edições anteriores, comprovar isso, né, por meio de clipping, não pode ser mais do que 5 páginas, e sempre é importante marcar, grifar e destacar os nomes ao qual aquele material pertence. Então, se aquele material é do proponente Bruno, destaca o nome, porque às vezes é uma matéria dentro de um portal, dentro de um jornal, está falando de diversos agentes, diversos artistas, e tem uma parte específica que fala sobre a pessoa. Então, interessante destacar ali o nome dela, porque até faz o foco do parecerista que está analisando e ir diretamente a informação que é necessária e que é a pertinente para o projeto. Outra possibilidade de perda de pontos e que vocês devem evitar, não apresentar esse dossiê, esse clipping de qualquer um dos membros da equipe principal. Tem 5 membros, deixou de apresentar dos 5 ou deixou de apresentar de um deles, a perda é a mesma, 2 pontos. Então, muita atenção. É bastante importante que todos os membros elencados na equipe principal
e os membros elencados na equipe principal, a gente já parte do pressuposto que eles são essenciais para a execução daquele projeto, eles têm que ter um clipping. Projeto que não apresentar propostas diferentes de acessibilidade, democratização do acesso e contrapartida sociocultural. A gente estava falando disso agora há pouco. Tem ações que podem encaixar em mais de uma dessas caixinhas aí. Tudo bem, não tem problema nenhum. Como a gente falou da gratuidade de transporte. Pode ser uma ação de democratização, pode ser uma proposta de contrapartida, mas elas não podem estar nas duas caixinhas ao mesmo tempo. Todas as propostas têm que ser diferentes. Tem que ter uma proposta de acessibilidade, uma outra proposta diferente para a democratização do acesso e outra proposta diferente para a contrapartida. Se qualquer uma delas for igual, a perda é de 5 pontos. Projetos que não apresentarem as informações técnicas solicitadas pelo anexo 1 do edital, que é aquele anexo que fala da documentação específica e complementar de cada uma das categorias, em anexo próprio, perda parcial ou total dos critérios 1.2, que é a apresentação, ou 1.3, que é anexo. Isso, obviamente, vai ser a gravidade dessa ausência que vai determinar uma perda parcial ou uma perda total. Projetos que envolverem atividades que se enquadrem em mais de uma categoria relacionada nesse anexo 1 e não apresentar documentação completa relacionada a todas essas categorias das quais se enquadra, também perda total ou parcial de apresentação e de anexos. Não entendi, ficou confuso. Vamos explicar. Existe, um festival. O festival ele pode ter mais de uma categoria, porque ele está ali dentro do festival. Mas esse festival específico vai ter diversas ações de formação, diversas oficinas. Já se enquadrou em uma outra categoria, que é atividades de formação e reflexão. Então, tem uma documentação ali que vai ser necessária, porque toda a questão de programação do edital está sendo pedida no anexo 1 relacionado à categoria de festivais. Mas o que está dizendo respeito a essas oficinas está sendo pedido na categoria de atividades de formação. Então, você tem que estar atento e colocar essa informação de ambas ali, tanto da categoria de festival quanto categoria de formação. E, qualquer exemplo que tenha semelhança com esse que eu dei. O artigo 34, ele fala sobre todos os critérios, tem as pontuações, e os parágrafos seguintes a esse artigo 34, que fazem parte do artigo 34, eles falam um pouquinho mais, explicam, na verdade, essas perdas de pontuação. Mas a gente colocou praticamente acho que todas aqui para vocês. Bom, aprovação e reprovação. Todos os projetos que receberem nota inferior a 60, eles vão ser desclassificados, eles vão ser reprovados, na realidade. Estão reprovados. Não podem constar nem na lista de suplentes, mesmo que a gente consiga mais recursos, e está chamando novos suplentes, a gente não vai chamar aqueles que tiverem nota inferior a 60, porque eles estão reprovados. Todos os projetos que receberem nota superior a 60, eles serão classificados, mas aí, a aprovação está condicionada aos percentuais financeiros destinados a cada setor. Lembra que a gente viu lá no início, daquele bolo de 18 milhões de reais, tem uma fatia para cada um daqueles setores, então a aprovação está condicionada a esse recurso. Então, obviamente, somente aqueles mais bem colocados é que vão estar na faixa dos contemplados, que irão receber recurso. Os restantes, eles ficarão na posição de suplentes, na eventualidade de ter mais recurso ou de algum daqueles projetos desistir ou por algum motivo ser cancelado, se chama, então, aqueles suplentes na ordem de classificação. Peço a atenção de vocês ao artigo 32 do edital, que fala dos critérios de desclassificação. Importante ficar atento, importante, a gente tem que... o edital como um todo, é essencial que você leia o edital como um todo, mas tenha atenção a pontos específicos, artigos que falam sobre documentação, grifa ali para não esquecer. Artigo 32, que fala sobre critérios de desclassificação, grifa ali para não cair em nenhuma dessas possibilidades de desclassificação.
Bom, a gente falou aqui um pouco, né, sobre o edital 2022 do incentivo fiscal. Aqui a gente está dando uns destaques do edital anterior, que às vezes é interessante, né, para vocês conhecerem um pouquinho o que foi o edital anterior, até mesmo para talvez prever uma possibilidade de projetos aprovados, ou entender o que foi meio de deficiência do edital anterior, para poder propor um projeto que vá diretamente, né, suprir essa deficiência ou carência que você detectou aqui vendo os estudos, né? Aqui é só um recorte dos estudos, tá, gente? Foram 128 projetos aprovados, né, que é 32, é um terço, mais ou menos, né, dos projetos inscritos. Então, né, há um corte aí, né, de 2/3 dos projetos inscritos acabam não sendo aprovados, e certamente dentro desses 2/3 tem projetos muito bons, mas é porque o cobertor é curto mesmo, né? Os projetos aprovados acabam sendo aqueles, né, que atingem a maior nota, acabam ficando projetos que fora dessa faixa de contemplados, mas não quer dizer que não é um bom projeto, quer dizer só que o recurso que a gente tinha só conseguiu atender determinada faixa. Cerca de 4 mil postos de trabalho vão ser gerados, né, pelos projetos aprovados em 2021, sejam eles através da equipe principal ou outros agentes culturais que são ativados ao longo da execução do projeto. 54% dos projetos eram propostas inéditas, nunca haviam acontecido antes, né? Não eram projetos de continuidade, eram propostas que foram criadas exclusivamente para esse edital. Um dado interessante, né, um bom dado para desmistificar um pouco aquela ideia de que sempre os mesmos são aprovados, mais de um terço dos empreendedores aprovados nunca aprovou o projeto antes. Então, são novos empreendedores que estão entrando no mecanismo agora e nunca antes haviam aprovado projetos na lei municipal. Mais da metade, né, um pouquinho mais da metade de empreendedoras mulheres, com a participação feminina crescendo nos editais, 43% de empreendedores da comunidade negra, né, pretos e pardos. Todas as regionais elas foram contempladas com, no mínimo, 3% dos recursos, né, como a lei assim determina. Isso aqui eu acho interessante e importante salientar. Houve, em média, menos de 2% de corte nos valores aprovados. Então, não é um corte tão grande, não é um corte que inviabiliza a execução do projeto ou que dificulta de sobremaneira a execução do projeto. São cortes mesmo para ajuste. Ajuste, às vezes, para poder puxar mais um projeto, poder contemplar mais um projeto, porque é difícil, né? Aquela matemática e o conjunto de projetos aprovados ser exatamente o recurso do edital. Então, acaba tendo um saldozinho, você faz um pequeno corte, você consegue aprovar mais um projeto. Esse estudo tem mais informações do que a gente colocou aqui, tem gráficos, né, para vocês entenderem um pouco mais desses números, e o estudo completo está disponível em pbh.gov.br/LMC/IF2021. Você vai ter as informações do edital passado e poder consultar esses estudos. A gente já vai aqui caminhando para o final, a gente faz um apanhado, né, do que a gente já falou, né? Elementos obrigatórios, para não esquecer: preenchimento completo da ficha de inscrição online dentro do mapa cultural, do formulário em PDF, onde você vai descrever a sua proposta, toda a documentação cadastral do empreendedor pessoa física ou do empreendedor pessoa jurídica, anexos técnicos da categoria de inscrição e o clipe, né? Como a gente já disse agora há pouco, máximo de 10 páginas por proponente, máximo de 2 páginas por integrante da equipe principal, histórico do projeto, caso haja, 5 páginas, e imprescindível grifar, destacar os nomes. Lembretes que são importantes da gente colocar aqui, né? O agente cultural cadastrado no mapa deve ser o proponente, a gente falou isso agora há pouco, e vamos salientar. Dá uma olhada no manual de inscrição, com perguntas e respostas, às vezes suas dúvidas já estão lá respondidas. Arquivos somente em PDF, no máximo 5 MB por arquivo, máximo de 5 arquivos anexados. O que significa isso? A gente tem vários campos lá.
de anexo. Existe um campo de anexo para esse formulário, onde você explica a proposta, existe um campo de anexo para a planilha financeira, existe um campo de anexo para os anexos, né, para as informações complementares da categoria, existe campo para documentação cadastral, né, CPF, identidade CPF, como de residência, pessoa jurídica, pessoa física, a documentação cadastral da pessoa jurídica, mas para além de tudo isso que é obrigatório, tem também ali 5 campos de demais anexos que você pode colocar informações que você acredita que vão ser complementares e vão auxiliar no melhor entendimento do seu projeto. Caso o proponente, né, escreva mais de um projeto, apenas o último vai ser considerado. Sempre recomendável, gente, que antes do início da inscrição, todos os formulários, todos os anexos já estejam preparados e salvos numa pastinha lá no seu computador para facilitar essa inscrição. Mas, né, sempre lembrando também que é possível salvar e concluir a sua inscrição depois. Então, tem grande parte dos documentos ali, já pode começar a sua inscrição. Começa a preencher a ficha de inscrição online ali, com algumas informações que você já tem em mãos, sobe alguns arquivos que você já tem definido e salvo no seu computador, e vai salvando. Isso não fecha a sua inscrição. Você tem que clicar em enviar. Clicando em enviar, você fechou a sua inscrição e você não pode mais editar, né? Se você errou alguma coisa, você tem que começar uma nova. As inscrições elas vão ocorrer, né, de 21/9 a 17/10. Não deixa para os últimos dias, a fim de evitar problemas de congestionamento. No último dia, sempre há um volume muito grande de acesso. São várias pessoas que deixaram para a última hora, e isso causa um congestionamento na plataforma mesmo. Normalmente, assim, uma inscrição, você começar, iniciar ela e terminar com calma, com tempo para poder conferir tudo que você está fazendo, conferindo os seus anexos, gira em torno de uns 30, 40 minutos. Mas, se você deixar para o último dia, às vezes esses 30, 40 minutos já vão virar 1 hora e meia, porque, né, a plataforma está lenta, a subida, o upload de arquivos, ele vai ser mais lento um pouco, então é sempre interessante não deixar para a última hora. E, lembrando novamente, não esqueça de clicar em enviar, é só assim que a sua inscrição está efetivamente realizada. Tem alguns projetos, né, muitos projetos, que ficam como rascunho lá no mapa cultural, e eles não podem ser considerados como inscrições válidas, né? Então, sempre clique em enviar, nunca se esqueça. Um apanhadinho aqui dos principais links, né, pbh.gov.br/lnc/IF2022, todas as informações do edital. Mapa cultural, cadastro de agente e as inscrições propriamente ditas. E tem um terceiro link aqui que eu vou passar para vocês também, que é o pbh.gov.br/LMIC, é o portal de todos os editais de fomento, né? Você vai ter informações de outros editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, editais que estão em andamento, editais passados, você pode ver, né, os estudos desses editais anteriores, isso pode dar algum elemento ali, alguma informação interessante para você colocar no seu próprio projeto. Bom, gente, é isso. A gente terminou a caravana. Desculpa pela pequena queda que a gente teve aqui. Espero que esse vídeo ajude vocês, né, essa caravana ajude vocês a escreverem bons projetos e serem aprovados no edital LIMIC 2022 da modalidade incentivo. Muito obrigado, gente. Boa sorte e até mais.